Doutora Aniquele, que aula aí do doutor Dirley, hein? Doutora Cristiane, que aula do doutor Dirley, doutor Cristiane. Estamos sendo presenteados aí também com a sua participação especial aí, doutora Cristiane. Doutor Dirley, Voltamos. mais meia hora de presente aqui, de uma aula aqui maravilhosa, doutor Dirley. É, a doutora Cristiane, lá da Espanha, parabenizando pela aula, viu, doutor? Obrigado, Cristiane. Coisa boa. Doutor Dirley, eu queria também perguntar aqui para o senhor, existe um debate aí, inclusive eu escutei um áudio do ministro Marco Aurélio, eu escutei num grupo aí, ele dizendo que é perfeitamente de acordo com a Constituição o adiamento das eleições, não é? Que já teve no Brasil casos de prorrogação de mandato. Eu queria ouvir sua opinião, doutor. Olha, tem que haver uma emenda à Constituição. Não há outra alternativa. Por quê? Porque a Constituição diz que a eleição ocorrerá o primeiro turno, onde houver, porque eleição de prefeito e nem todo município tem segundo turno, né? Mas só aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, o primeiro turno é o primeiro domingo de outubro. E o segundo turno é o último domingo de outubro, né? Do ano anterior à expiração do mandato atual vigente. Em 1º de janeiro de 2021, cessam todos os mandatos dos prefeitos, dos 5.700 prefeitos municipais. Então, para mudar isso, tem que haver uma proposta de emenda à Constituição, né? Mudando. Havendo um acordo entre Câmara e Senado, isso é rápido, tranquilo. Isso aí não dura uma semana, Rodrigo. Como se aprovou agora a emenda 106, que criou o orçamento de guerra. Oxe, a emenda 106 ela resultou de uma PEC que tramitou numa velocidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma proposta de emenda constitucional ser aprovada em 1 a 2 semanas. E, havendo esse consenso, Câmara e Senado, pronto, pode até haver um diálogo institucional, que isso é democrático, entre Câmara, Senado, Presidência da República, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, todo mundo de comum acordo apresenta uma PEC excepcional para, por exemplo, prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos por mais um ano, etc., ou porque haverá uma prorrogação de mandato. Se você mudar a data da eleição, consequentemente vai haver prorrogação de mandato. Então tem que ter uma proposta de emenda à Constituição para aprovada, emendar a Constituição, permitindo isso. Fora daí, não há espaço para interpretações. Não há espaço para interpretações. Isso nem chega a ser ativismo judicial. Isso é violação, é frontal à Constituição, né? Então, a solução é fácil, é só aprovar uma emenda e alterar. Doutor Dirley, tem um inquérito no STF apurando aí as fake news, investigando as fake news e as ameaças contra os ministros, né? Foi até criticado pela doutora Raquel Dodge, né? Porque diz que o STF não é para investigar. Como é que o senhor vê isso, doutor? Concordo perfeitamente, né? O Supremo Tribunal Federal instaurou de ofício, né, um inquérito policial envolvendo crimes indeterminados, de autoria indeterminadas. O Supremo Tribunal Federal, gente, é instância judicial última do sistema judiciário e lá só tramitam investigações, né, a chamada persecutio criminis in judicio de primeiro grau, e as instruções, processos e julgamentos, a percussio criminis em judício ou em segundo grau, de autoridades que tenham foro com prerrogativa de função. Então, se abre um inquérito, né, no âmbito do Supremo para crimes genéricos, de autoria incerta e genérica, não concordei com isso. Algo muito lamentável no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na minha visão de professor de Direito Constitucional. Professor, há um ativismo do STF nesse período? Nesse período da pandemia? Ah. Olha,
na verdade, eu não estou vendo um ativismo judicial, pelo menos em prol dos direitos fundamentais. Doutor, complementando a minha pergunta, Pois não. o doutor Crescente está dizendo aqui, como o senhor entende a decisão do STF proibindo a nomeação de um ministro para o Ministério da Justiça? O desvio de finalidade. Foi o caso que envolveu o diretor-geral da Polícia Federal. Doutor Crescêncio, repare, juridicamente é possível quando se deixar claro e provado o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Olha, o abuso de poder, ele é o gênero que envolve duas espécies, o excesso e o desvio. Há excesso de poder quando a autoridade, ela extrapola das atribuições que tem, né? Ou seja, ela tem atribuições, só que ela adota uma decisão que foge aos limites de sua atribuição. Então, tem aí um excesso. Por outro lado, há um desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, quando a autoridade, não obstante, manejando a sua competência, né? Presidente tem competência para nomear diretor-geral da Polícia Federal? Tem. Não obstante ele manejando a sua competência, ele utiliza essa competência, ele exerce essa competência para comprovadamente, eu vou repetir, comprovadamente atingir finalidade que não seja do interesse público, que sim fazer interesse próprio ou de outro. Aí eu tenho um desvio de finalidade ou desvio de poder que macula o ato administrativo, expondo a um controle judicial, uma declaração de invalidade. Ora, eu não conheço os autos, não vi as provas que estão nos autos. O que eu conheço é a mesma coisa que todo brasileiro conhece, pela imprensa, né? Mas nenhum juiz pode decidir pela imprensa, tem que decidir no mundo dele. E nós que atuamos no âmbito jurídico sabemos que o mundo do julgador é o que está nos autos. Não pode fugir dali. Então, eu deixo claro, não conheço os autos, o que eu sei é o que a imprensa divulga. Tá? Porém, o desacerto ou o acerto da decisão vai depender da prova ou da não prova desse desvio de finalidade. Se provou, e aí eu falo em abstrato, abstratamente, teoricamente, em tese. Se está provado nos autos o desvio de finalidade, a decisão dele foi corretíssima, não é invasão de um poder no outro. Não é, porque o controle judicial aí ela tem como parâmetro a Constituição, e não argumentos de política, mas argumentos jurídicos. Porém, não havendo essa comprovação, a decisão errou. Então, tudo vai depender da existência ou não da comprovação. Professor, em vista das supostas interferências entre os poderes, de acordo com o artigo 142, Forças Armadas podem agir na manutenção da ordem? Existe de isso? jeito nenhum, de jeito nenhum. Nunca isso pode acontecer. Essa interpretação não existe à luz nem da literalidade do artigo 142, muito menos teleologicamente ou sistematicamente ou qualquer outro método de interpretação constitucional. O que a Constituição diz é que as Forças Armadas podem ser requisitadas por qualquer dos três poderes para a garantia da lei e da ordem no âmbito da sociedade brasileira. E não querer sufocar ou coagir o outro poder. Isso é a interpretação de louco, de doido, que quer rasgar a Constituição e que tem aí esse saudosismo com o regime ditatorial. Não há espaço para esse tipo de interpretação de jeito nenhum. Doutor, liminares na mão para UTI e pessoas morrendo sem o Estado poder cumprir a liminar devido à pandemia, poderá ser responsabilizado judicialmente? Sim, sim, não tenha dúvida disso. Inclusive, Rodrigo, quem estiver morrendo por falta de atendimento, provocará a responsabilidade civil do Estado pela omissão. Não tenha dúvida disso. O que vão ser propostos, aquilo que eu lhe falei, são consequências previsíveis e não imprevisíveis. Nunca se investiu no nosso sistema público de saúde, que merece sim todo o nosso respeito. Eu vi aí o doutor Crescêncio falar, o SUS merece o nosso respeito, merece sim. Só que, infelizmente, não estão, né, respeitando o SUS.
Os nossos atores políticos, os nossos governantes não estão respeitando o SUS. E quando eu falo governança, eu falo dos três. Porque o SUS é de responsabilidade comum, porque é saúde pública, né? Está lá no artigo 23 da Constituição, é de responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, as pessoas que, infelizmente, estão perdendo suas vidas por falta de atendimento, né, vão poder, sim, por meio de seus entes queridos, obviamente, né, ser indenizados em razão da necessária responsabilização civil do Estado. Porque não são consequências a dizer, mas isso aí é fato, força maior. Espera aí, a força maior é a pandemia e não as faltas, né, de leitos de UTI. A força maior é a pandemia. O problema é que nós estamos agora testando a eficiência do nosso sistema de saúde, que nunca foi eficiente. Então, infelizmente, as pessoas estão perdendo suas vidas e o Estado vai ter que responder sim. Eu fico imaginando aqui, eu já até parei um dia para pensar e eu cheguei a tantas conclusões que eu resolvi parar de pensar. O tanto de ação judicial, Rodrigo, ações judiciais que vão ser propostas contra município que mandou fechar aquela lojinha, que mandou fechar aquela escola, que perdeu, portanto, sua fonte de receita. Isso vai se multiplicar. Vai se multiplicar, fora as ações de responsabilização pela omissão no que tange à promoção à saúde, pessoas morrendo porque não conseguem leito de UTI, porque se conseguisse, pelo menos teria um tratamento. O vírus não tem vacina. Sim, não tem vacina, mas ele pode ser tratado e pode ser evitar o óbito. Pode se evitar o óbito, sim. Né? Pode ser tratado, etc. Uma pergunta da Carol Buarque. Doutor Dirley, a MP que praticamente retira a responsabilidade do agente público. É inconstitucional. Carol é uma amiga querida, professora lá em Maceió, Alagoas. É inconstitucional, Carol. Não tenha dúvida disso. Até porque nós sabemos que a própria lei de improbidade administrativa, a LIA, né, ela prevê a possibilidade de responder autoridades administrativas e até particulares em conluio com gestores e autoridades administrativas de responder por ato de improbidade por culpa. Por culpa. Então, não precisa nem de dolo específico. É possível responder por culpa. Então, a medida provisória não pode excluir esse tipo de responsabilidade de forma nenhuma, a meu ver. Viola a Constituição e viola o sistema que é republicano de responsabilização da autoridade administrativa. Doutor, aí pode o Estado criar uma política pública naquele momento que tem respiradores limitados e ele escolher quem tem mais expectativa de vida para atender? A meu ver, seria aí uma política pública nazi-fascista, né? Uma política pública de levar a pessoa à morte. Isso não existe. Existe a escolha de Sofia que todos precisam ter tratamentos, ainda que não tenham a sua vida preservada, ainda que cheguem a óbito. Mas todos precisam ter tratamento e o Estado tem que disponibilizar, sim, não tenha dúvida disso. O que nós estamos sofrendo hoje é a consequência de um fracasso de políticas públicas de décadas do nosso Sistema Único de Saúde, que foi criado pela Constituição de 88, que este ano fará 32 anos de vigência. Então, não há nenhuma justificativa racional ao Estado de fazer ou se utilizar de procedimentos seletivos, garantindo a vida de uns em detrimento de outros. Não existe isso. Tem que salvar a todos. Tem que se esforçar para isso. Doutor, uma pergunta aqui. Doutor, poderia comentar sobre a criação do TRF6 que está sendo debatido na Câmara? Certo, mas acho que Peixoto pergunta, não entendi, o SUS, na sua opinião, é bom ou ruim? O SUS não é que ele seja um programa ruim, ele é um dos melhores programas do mundo, mas não funciona. Por quê? Porque os nossos governantes nunca respeitaram esse que eu reputo o melhor programa político de atendimento à saúde pública no
planeta. Inclusive faz inveja. Não sei se vocês se recordam, quando eu acho que foi o Barack Obama ainda que veio aqui, elogiou demais o SUS e tentou, à semelhança do SUS, implantar lá nos Estados Unidos. E chegou a implantar, claro, com todas as restrições que o Estado liberal, absenteísta norte-americano tem, ele conseguiu liberar. Obamacare, que o Trump quis aniquilar, né? Agora ele está percebendo a importância. Só que o sistema público de saúde lá, ele é destinado, até de forma obrigatória, para pessoas de baixa renda, né? Aqui o nosso sistema público de saúde, que é o melhor programa público de saúde no planeta Terra, ele é universal para todas as pessoas. Pena que ele não vem tendo merecido respeito, porque não há investimentos. Eu fiz, inclusive, uma análise ano a ano do orçamento geral da União para o Ministério da Saúde, Rodrigo, e todo ano se devolve mais de 10 bilhões de reais ao Tesouro, ao Caixa Único do Tesouro. Ou seja, se disponibiliza lá não sei quantos bilhões de reais ao Ministério da Saúde, ele gasta 2/3 e devolve 1/3, porque quando encerra o exercício financeiro, ele tem que devolver. O que é isso, pelo amor de Deus? Má gestão. É má gestão, incompetência, má vontade, é corrupção, é um conjunto de loucuras aí. Doutor Dilei, tem duas perguntas aqui. Uma para o senhor comentar sobre a criação do TRF6, que está na Câmara, e outra também para o senhor comentar sobre o juiz de garantias. Qual a sua opinião? Olha, o TRF6 está lá por uma vontade do presidente, ainda presidente do STJ, que é mineiro, né? Só que nós aqui na Bahia estamos achando que nós estamos sendo prejudicados e preteridos, né, nessa proposta, porque nós também precisamos. Bahia e Minas estão quase no mesmo nível em termos de demanda, de volume processual, e a bancada baiana, inclusive, tomei conhecimento hoje, apresentou uma emenda parlamentar para incluir também a criação do Tribunal Regional Federal no estado da Bahia, juntando Bahia e Sergipe. Agora, eu acho importante, porém, na minha opinião pessoal, eu não acho que esse seja o momento adequado para discutir isso. Eu acho que é importante, sim, ampliar a Justiça Federal no Brasil, desafogar a primeira região. A primeira região, ela compreende 14 estados da federação, ou seja, mais da metade do país está abarrotada. Os recursos que sobem ao tribunal ficam lá adormecendo há anos, porque não há desembargadores suficientes, só são 27 desembargadores para cuidarem cada um de mais de 30 mil recursos. Então é importante essa ampliação da Justiça Federal com a criação de novos tribunais regionais federais para garantir um postulado que está na Constituição, que é o acesso à justiça. Mas eu acho que esse não é o momento adequado. Eu acho que é importante esperarmos todo esse problema para depois voltarmos a discutir isso. É a minha visão, né? A professora Andréa Boxer está dizendo que o ministro atual, o presidente, é conterrâneo dela, aí, Três Corações de Minas. Eu estive com ele lá para conversar sobre isso. No ano passado eu estive lá, finalzinho do ano passado. Doutor, e qual é a sua opinião sobre o juiz de garantias? O juiz de garantias, para mim, é uma das ferramentas democráticas que servem ao chamado processo penal democrático. Eu acho importantíssimo, né? Agora nós vamos ter um problema para a sua implantação. Abstraindo-se da decisão que foi proferida, né, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que suspendeu a vigência, né, do Instituto do Juiz de Garantias, abstraindo-se disso, que ele está suspenso, eu acho que nós vamos ter um problema sério na implantação dessa ferramenta aqui, que é uma garantia das garantias. Por quê? Porque o Congresso Nacional criou o Instituto e passou o abacaxi para o Judiciário. O Judiciário está sem recurso, a emenda 95, né, está prestando um desserviço ao Judiciário, porque está, infelizmente, né, reduzindo investimentos no âmbito do Poder Judiciário e querem que o Judiciário implemente essa medida. E é muito difícil, porque nós não temos hoje juízes suficientes para a implantação dessas medidas, nem recursos suficientes para que elas sejam implantadas. Pela lógica do juiz de garantias, nós temos que ter necessariamente em cada unidade judicial, vamos, para simplificar, chamar de vara, 2 juízes. Um juiz para cuidar da fase de investigação, tá? E um outro juiz para cuidar da fase do processo e julgamento. Aquela divisão da persecutio criminis. A persecutio criminis no âmbito da investigação e a persecutio criminis
no âmbito da instrução processual e do julgamento. Tem que ser 2 juízes, para que o juiz da instrução não fique contaminado, né, com as provas e, uma vez contaminado, possa proferir aquele julgamento final que, obviamente, possa desfavorecer o acusado. Então, eu acho uma ferramenta muito importante, mas de difícil implementação, porque nos passaram esse abacaxi. O judiciário não tem meios e condições materiais atuais para se implantar isso. E o ministro Luiz Fux, creio eu, não está na decisão, mas creio eu, ele será o próximo ministro do Supremo, ele será o próximo ministro-presidente do Supremo. Creio eu que ele suspendeu a implantação para tentar dialogar com o Congresso e a Presidência da República para encontrar meios no âmbito do Brasil inteiro para encontrar as condições necessárias para implantar. Mas eu sou a favor do juiz de garantias. Doutor Dirley, uma pergunta aqui da Carolina. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a recusa dos entes públicos em afastar os profissionais de saúde do grupo de risco. Olha, Carolina, nós tivemos um caso aqui, né, na Bahia, em que o sindicato dos profissionais de saúde ingressaram com uma ação contra o Estado da Bahia, pedindo a exclusão de médicos que estão considerados grupos de risco da linha de frente do enfrentamento ao Covid. Né? O sindicato ele foi até, a meu ver, proporcionalmente, né, exato, a meu ver, porque ele não pediu que esses médicos que fazem parte do grupo de risco ficassem em suas casas sem fazer nada. Não, apenas pediram para eles saírem da linha de frente e serem deslocados ou remanejados para atividades administrativas ou de auxílio, mas de atendimento em leitos de UTI, etc., isso seria inviável por conta do risco da vida desses profissionais. Né? A juíza da Fazenda Pública aqui em Salvador, corretamente, li a decisão, foi uma decisão baseada em argumentos jurídicos e não políticos, proferiu uma decisão liminar, proibindo o Estado de colocar esses médicos, ou esses profissionais de saúde, que não são apenas médicos, porque nós temos também enfermeiros, profissionais, técnicos de enfermagem, etc. Só que o Tribunal de Justiça, ele suspendeu os efeitos dessa decisão liminar. E os médicos, mesmo em situação de risco, de vulnerabilidade, estão trabalhando na linha de frente. Eu acho isso, além de juridicamente incorreto, do ponto de vista humano e pessoal dos profissionais de saúde, eu acho isso muito desumano e muito perigoso. Doutor, vou fazer aqui uma última pergunta aqui, antes de a gente encerrar. Eu queria ouvir do senhor, nesse problema todo que nós estamos vivendo, né? Eu queria ouvir do senhor como o senhor enxerga, né? Eu vejo muita reclamação com relação à segurança jurídica, que nós estamos vivendo num período de insegurança jurídica. Não é? Como é que o senhor vê isso, doutor? Isso é terrível, né? Porque é um estado de incerteza. E é um estado de incerteza, porque cada dia a gente acorda com uma medida de restrição. Aqui em Salvador, essas medidas de restrição, elas estão sendo tomadas assim, gradativamente, né? Mas mesmo assim, mesmo gradativamente, de manhã a gente acorda e a gente toma conhecimento. Olha, o prefeito de Salvador estabeleceu limitações de locomoção nos bairros tais, tais e tais. Então a gente dorme, né, com aqueles bairros liberados e acorda com os bairros completamente interditados. E quando a gente fala completamente interditados, a gente não pode nem caminhar, a não ser que demonstre que está indo na farmácia. Né? Eu nunca fui parado numa blitz, mas eu queria saber como é que um fiscal de trânsito vai chegar para mim. Você tem como comprovar que você vai para a farmácia? Porque a generalidade dos medicamentos dispensa prescrição médica. Eu vou dizer, ó, eu vou comprar ali, né, um medicamento, mas eu não tenho prescrição. Então você não comprovou, volte para casa. Né? Olha as dificuldades. Então é um estado de incerteza, porque a gente, não só a incerteza do enfrentamento do vírus, não só a incerteza de se restabelecer o status quo ante, mas essa incerteza jurídica que também é terrível. Então, é uma consequência. Talvez a gente, por medo, né, esteja, né, aceitando algumas restrições e se sujeitando a esse estado de insegurança. É terrível.
É terrível, não tenha dúvida disso. Aqui só mais um aqui que eu me lembrei aqui. Como se houver a suspensão de pagamento de precatório? Não há razão para isso, de forma nenhuma. Estão querendo pôr a Constituição na quarentena. A suspensão de precatório, qual é a justificativa? Não há. Os estados e os municípios vão receber do governo federal mais de 100 bilhões de reais. Eu sei que tem estados dizendo que no mês que vem não vai ter recursos para pagar a folha de pagamento. Sim, mas esses valores que vocês vão receber, né? Então não justifica isso. São, infelizmente, medidas inconstitucionais, né? A meu ver. Pronto, doutor, aqui para eu passar para suas considerações finais, né, eu quero deixar um aviso aqui para os seguidores, as seguidoras, que esses 2 blocos da live vão ficar salvos no feed lá do Instagram, do nosso Instagram, Diálogo.aberto, né? Se vocês que gostaram, quiserem encaminhar para os seus amigos, né, colegas do direito aí, pode encaminhar essa aula aqui do Dr. Dirley, tá? E pedir mais uma vez, quem não segue ainda o Diálogo.aberto, para seguir aí, nós estamos com lives diariamente às 19 horas, sempre com muito debate, assim, de muito conteúdo. Doutor Dirley, vários comentários aqui, hashtag Dr. Dirley no STF. Me chamou a atenção aqui. Doutor Dirley, então eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem final aí, né, para essa plateia aqui tão qualificada que assistiu esses 2 blocos aqui de aula aqui, magnífica aqui do senhor, doutor. Joia. Quero agradecer a você, Rodrigo, pelo convite, né, ao IG Diálogo Aberto. Também agradecer a todos que participaram. Temos diversos professores de Direito Constitucional, a André Boxa, tem pessoas amigas, né, do mundo jurídico, como a Vanessa Regis, tem aqui Daniela Cunha, né, o Saldanha, meu querido parceiro do Direito Constitucional aqui na Bahia, o Saldanha, Edson Saldanha, e pessoas que estão sempre acompanhando, o Roberto e Sami, que são pessoas gentis, né? O meu querido professor André Portela, que entrou, que é meu colega aqui da Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica de Salvador, e a todos que compartilham conosco essas preocupações, sempre tendo em vista, né, a proteção da Constituição e das liberdades fundamentais. Claro que a gente sempre almeja que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, né? Mas não a partir de decisões inconstitucionais, mas a partir de medidas adequadas para conseguirmos vencer essa pandemia. Muito obrigado, Rodrigo. Doutor Dirley, foi uma honra muito grande, tá? Obrigado aí por essa aula maravilhosa, tá? Eu já lhe admirava, e esse contato aqui mais próximo, vou sair mais admirador ainda, doutor Dirley. Eu que agradeço, então, meu querido. Parabéns. Então, obrigado por disponibilizar, né, esse tempo do seu momento aí, que o senhor poderia estar descansando, mas está aqui trazendo informações, esclarecimentos aqui para todos nós. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe o senhor, lhe dê muita saúde aí, para continuar aí, dando esse exemplo de um servidor público que nós devemos ter cada vez mais servidores públicos no nosso país, como o senhor, doutor. Muito obrigado, meu amigo. Felicidade para todos. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, tá? O Roberto Itami, obrigado. Tanta gente boa aqui, a Vani Regis, doutora Cristiane, advogada, obrigado. Morbeck, grande Morbeck, empresário, gente boa. Doutora Carol Buarque, obrigado. Pedir para vocês seguirem aí o Diálogo.aberto, acompanhar nossa programação. Nós estamos com lives diariamente, às 19 horas. Amanhã nós vamos ter uma live com uma professora especialista em direito penal, processual penal e execução penal, tá, pessoal? Então, obrigado aí pelo prestígio, né? Essa live foi sucesso, porque teve a participação brilhante de todos vocês, tá, pessoal? Obrigado, Guido, obrigado, Mônica Bastos, Natasha, enfim, só tem aqui o professor nota 10 e a plateia aqui, os seguidores, as seguidoras nota 10 também. Obrigado. Fomos abrilhantados até com uma participação especial aqui da doutora Cristiane, da Espanha, né?
trazendo informações também importantes. Então é isso aí. Obrigado, doutora Cristiane, pelo prestígio. Né? A senhora que sempre divulga as nossas lives. Tá? Então, a senhora brilhantou aqui a nossa noite. Muito honrados aqui com sua participação especial. Muito obrigado. Átila Peixoto, obrigado aí também por sempre divulgar as nossas lives também, sempre estar participando. Então, o intuito é realmente trazer conteúdo. Doutora Diana Sampaio, obrigado, doutora. O intuito é sempre trazer conteúdo importante, né, para nós. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã às 19 horas aqui com uma outra aula aqui de uma professora na área do direito penal. Tá? Obrigado. Boa noite.